Já parou para pensar no impacto que deixamos nas pessoas quando não estamos por perto? Todos queremos ser lembrados, queremos deixar uma marca. Mas como fazer isso sem precisar recorrer a gestos exagerados? Aqui, vamos explorar algo profundo e atemporal: os princípios estoicos. O estoicismo nos ensina a sermos uma presença tão forte e autêntica que nossa ausência seja sentida de maneira intensa e significativa. E é sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se para entender como você pode cultivar sua essência, sua presença e sua força interior de tal forma que, quando você não estiver por perto, as pessoas simplesmente não consigam deixar de sentir a sua falta. Imagine poder transformar suas ações diárias em algo tão poderoso que, mesmo quando você se afasta, os outros ainda pensam em você. Quer descobrir como? 1. O poder da presença. Focar no aqui e agora. Vivemos em um mundo onde a distração reina. Estamos constantemente olhando para o futuro ou presos ao passado, enquanto o presente passa despercebido. Entretanto, o estoicismo nos ensina algo essencial: o verdadeiro impacto está no agora. Ser verdadeiramente presente é uma habilidade rara e valiosa. Imagine uma conversa com alguém que realmente está ali com você, escutando atentamente, sem se distrair com o celular ou pensamentos aleatórios. Essa pessoa te dá a sensação de que o momento é importante, que você é importante. Agora pense: o quão raro é isso? Pessoas que conseguem estar completamente imersas no presente são aquelas que mais nos impactam, porque elas fazem você sentir que o momento é especial, único. Marcus Aurelius, um dos grandes nomes do estoicismo, acreditava profundamente nisso. Ele dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando sua mente está focada no presente, você não apenas vive melhor, mas faz com que os outros ao seu redor se sintam verdadeiramente vistos e ouvidos. E quando você se vai, o vazio que fica é enorme, porque sua presença era sentida de uma forma autêntica, real. Mas como fazer isso no dia a dia? O segredo é treinar a sua atenção. Quando estiver conversando com alguém, elimine as distrações, olhe nos olhos e escute de verdade. Já no trabalho, concentre-se na tarefa à sua frente em vez de pensar no que vem a seguir. Quando estiver sozinho, aproveite o momento presente em vez de ficar ansioso com o futuro. Isso cria uma energia que atrai as pessoas, pois elas sabem que, quando estão com você, você está realmente com elas. Ao praticar esse princípio, você se torna uma presença rara em um mundo distraído. E, inevitavelmente, quando você não estiver por perto, as pessoas sentirão muita falta dessa conexão verdadeira que você proporciona. Elas vão perceber o quão vazio é estar com alguém que vive com a cabeça em outro lugar, e vão desejar a sua presença novamente. Afinal, como diz o estoicismo, a única coisa verdadeiramente nossa é o presente. Ser essa pessoa presente, totalmente envolvida no agora, é o primeiro passo para fazer com que sua ausência seja profundamente sentida. 2. Autocontrole e serenidade. O valor da tranquilidade. Em um mundo onde as emoções muitas vezes correm soltas e o caos parece estar sempre à espreita, encontrar alguém que mantenha calma, mesmo diante das adversidades, é algo raro. Para o estoicismo, esse autocontrole é fundamental. Não se trata de reprimir sentimentos, mas de dominar as próprias reações, de ter serenidade diante das circunstâncias. E pessoas que conseguem fazer isso tornam-se âncoras de estabilidade. Quando elas não estão por perto, o impacto é sentido de maneira intensa. Pense na última vez que você esteve em uma situação tensa. Talvez tenha sido um conflito no trabalho, um problema familiar, ou até um simples mal-entendido entre amigos. Quando tudo ao redor parecia desmoronar, havia alguém que permaneceu tranquilo. Alguém que, em vez de reagir impulsivamente, refletiu antes de falar, ponderou antes de agir. Se você já teve essa experiência, sabe o quanto a presença de uma pessoa serena pode mudar completamente o ambiente. E quando essa pessoa não está presente, sentimos sua ausência, porque a calma que ela trazia simplesmente desaparece. Os estoicos, como Epicteto, acreditavam que a verdadeira força vem de dentro. Ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Ou seja, não é o que acontece à nossa volta que causa o caos, mas a maneira como escolhemos reagir. Ao controlar suas reações, você não só se torna mais forte, mas também se torna um exemplo de resiliência para os outros. Imagine ser aquela pessoa que, em momentos de crise, mantém a paz interior. As pessoas ao seu redor vão naturalmente buscar sua presença, porque você traz equilíbrio. E é aí que o estoicismo brilha. O estoico não é alguém insensível. Ele é alguém que entende que, por mais caótico que o mundo seja, ele pode escolher como reagir. Ele opta pela tranquilidade,
pela serenidade. E isso é algo que as pessoas admiram profundamente, pois é raro. Praticar esse princípio no cotidiano significa cultivar a capacidade de respirar fundo antes de reagir, de não se deixar levar pela tempestade emocional dos outros. Isso não só traz benefícios para a sua vida, mas também impacta diretamente aqueles ao seu redor. Quando você domina o autocontrole e a serenidade, torna-se uma presença reconfortante, um ponto de equilíbrio. E quando você se ausenta, o caos volta a reinar. As pessoas vão sentir falta da sua estabilidade, da sua tranquilidade, porque, de repente, elas se verão sem aquele porto seguro que você representava. Ser uma pessoa serena, que mantém o autocontrole mesmo nas piores situações, faz com que sua ausência seja sentida com intensidade. Afinal, em tempos de tempestade, todos anseiam pela presença de quem consegue ser a calmaria. 3. Viva pelos seus princípios, a força da integridade. Em um mundo repleto de opiniões volúveis e ações inconsistentes, viver de acordo com seus princípios é uma das formas mais poderosas de deixar uma marca duradoura. A integridade não é apenas uma qualidade admirável, é uma verdadeira âncora que guia nossas ações e, aos olhos dos outros, nos torna confiáveis e autênticos. Os estoicos nos ensinam que viver pelos nossos valores é o caminho para uma vida plena e virtuosa, e quando fazemos isso de maneira consistente, nossa presença se torna indispensável. As pessoas que vivem com integridade são como faróis em meio à escuridão. Elas iluminam o caminho para os outros, mostrando que é possível agir de forma ética e honrada, mesmo quando o ambiente ao redor é desafiador. Elas não se deixam levar pela pressão social ou pela opinião da maioria. Seus princípios são sólidos, como uma rocha, e essa consistência cria um impacto profundo em quem está por perto. Quando uma pessoa assim se vai, o vazio deixado por sua ausência é nítido, porque o exemplo que ela oferecia não pode ser facilmente substituído. Sêneca, um dos grandes estoicos, afirmava: a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem depender ansiosamente do futuro. Isso nos lembra que, ao vivermos segundo nossos valores, estamos também construindo nossa felicidade e paz interior. Uma pessoa íntegra é feliz consigo mesma, pois não vive para agradar os outros, mas para ser fiel ao que acredita. E isso, para quem convive com alguém assim, é inspirador. Quando você está próximo de uma pessoa que vive de acordo com seus princípios, você sente a força moral dela, o compromisso com o que é certo. E, quando essa pessoa se vai, sentimos falta dessa bússola moral, dessa firmeza de caráter que tanto admiramos. Agora, como podemos aplicar isso no cotidiano? Significa não ceder à tentação de agir contra os próprios valores, mesmo quando parece ser mais fácil ou vantajoso. Significa dizer não quando necessário, mesmo que isso desagrade os outros, e permanecer fiel aos seus compromissos, mesmo quando ninguém está olhando. Viver pelos seus princípios pode parecer um caminho solitário às vezes, mas os estoicos nos mostram que esse é o único caminho que leva à verdadeira paz de espírito. Aqueles que conhecem e convivem com alguém que tem essa integridade logo percebem o quanto essa pessoa é única. E quando ela não está por perto, há uma sensação de perda, porque a segurança que essa pessoa oferecia, ao viver sempre de maneira justa e ética, é insubstituível. Pessoas assim tornam-se referências em nossas vidas, exemplos a serem seguidos. E quando você adota essa postura estoica de viver pelos seus princípios, sua ausência será sentida intensamente, pois as pessoas saberão que alguém com sua firmeza e honestidade não aparece com frequência. Ser alguém que vive de acordo com os próprios valores, independentemente das circunstâncias, faz com que você se torne uma presença essencial. Quando você não está por perto, as pessoas sentem falta da clareza, da segurança e do exemplo que você representava. Afinal, como dizia Sêneca, viver é lutar. E aqueles que lutam diariamente para manter a integridade são aqueles que, quando ausentes, deixam um maior vazio. 4. Empatia e compaixão, o impacto de se importar de verdade. A verdadeira empatia é uma das características mais poderosas que podemos cultivar. Para o estoicismo, isso não significa ser tomado pelas emoções alheias, mas compreender e se importar genuinamente com as necessidades e sentimentos dos outros. É um equilíbrio entre a sabedoria emocional e a conexão humana. Quando você demonstra essa empatia de maneira constante, torna-se uma presença que as pessoas valorizam imensamente. E quando você não está por perto, a ausência dessa compaixão é profundamente sentida. Pense nas pessoas em sua vida que realmente escutam você. Não aquelas que simplesmente ouvem suas palavras, mas aquelas que parecem entender o que você sente, que fazem com que você se sinta visto e compreendido. Essas pessoas têm um impacto duradouro, porque elas criam um espaço seguro onde você pode ser você mesmo sem medo de julgamentos. Esse tipo de conexão é raro, e por isso,
Quando essas pessoas se afastam, o vazio deixado é difícil de preencher. Os estoicos, como Marco Aurélio, reconheciam o poder de entender e ajudar o próximo. Ele dizia: ajudar os outros é parte da natureza humana. E isso reflete o fato de que, quando vivemos com empatia, estamos cumprindo um dos mais nobres deveres da vida. Essa compaixão, que se manifesta em pequenos atos de gentileza, em escutar sem julgamento, em oferecer apoio sem esperar nada em troca, é o que realmente faz com que as pessoas se lembrem de você com carinho e saudade. Mas não é só sobre se importar quando é conveniente ou fácil. A verdadeira empatia, de acordo com o estoicismo, é ser uma presença constante e confiável na vida dos outros, mesmo quando não há retorno imediato. Significa oferecer uma palavra de conforto em momentos difíceis, estender a mão quando alguém precisa, e até mesmo saber quando simplesmente estar presente é o suficiente. Essas são as ações que criam laços profundos e duradouros. Quando você demonstra empatia de forma autêntica, as pessoas não esquecem. Elas podem não verbalizar sempre, mas sentem a sua presença de maneira poderosa. E quando você se afasta, o mundo delas parece um pouco mais frio, um pouco mais solitário. A ausência dessa atenção cuidadosa, dessa compaixão que faz com que os outros sintam que suas emoções importam, é algo que deixa uma marca. Na prática, viver esse princípio significa estar disponível, emocionalmente presente e ser intencional em suas interações. Quando você conversa com alguém, dê total atenção. Pergunte como a pessoa está e escute com interesse genuíno. E, talvez o mais difícil, pratique a paciência. Às vezes, as pessoas não conseguem expressar o que sentem com clareza, e a sua paciência em dar espaço para que ela se abra é um ato de empatia que poucos praticam. Quando você vive dessa forma, sua presença não é apenas notada, é profundamente sentida. E, quando não está por perto, as pessoas sentem falta daquele que realmente se importava. Sentem falta daquele que escutava, que oferecia apoio silencioso, mas significativo. É nessa ausência que a empatia mostra seu poder. As pessoas vão lembrar de você como alguém que fez a diferença, não por grandes gestos, mas por estar lá de maneira genuína. Em um mundo tão rápido e muitas vezes superficial, ser uma presença empática e compassiva é um ato revolucionário. E, como os estoicos nos ensinam, é essa conexão verdadeira que faz com que, quando você não está por perto, as pessoas sintam muito a sua falta. 5. Não dependa da validação, o poder de ser suficiente. Um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo é a ideia de que não devemos depender da validação externa. A filosofia estoica nos orienta a buscar nossa força interior, a viver de acordo com nossos próprios valores, e não segundo as expectativas dos outros. Quando você se torna autossuficiente emocionalmente, algo mágico acontece. As pessoas ao seu redor começam a valorizar sua presença de uma forma diferente. E, paradoxalmente, quanto menos você precisa da aprovação delas, mais elas sentem a sua falta quando você não está por perto. Vivemos em uma sociedade onde a busca por validação é constante. Curtidas nas redes sociais, elogios no trabalho, aprovação dos amigos e familiares. Tudo isso pode se tornar uma armadilha, nos fazendo depender da opinião dos outros para nos sentirmos bem. Os estoicos, porém, ensinam que o verdadeiro poder vem de dentro. Quando você está seguro em quem você é e no que acredita, você irradia uma confiança silenciosa e sólida. Isso é raro, e as pessoas notam. Marcos Aurelius dizia: a alma se torna colorida pelas cores de seus pensamentos. Isso significa que sua verdadeira paz e felicidade vem de como você escolhe pensar e agir, não de como os outros percebem você. Quando você vive dessa forma, você se torna alguém independente e íntegro. E, surpreendentemente, essa independência é algo que os outros passam a valorizar profundamente. As pessoas começam a respeitar sua autenticidade, sua capacidade de ser você mesmo sem a necessidade de validação constante. E, quando você não está por perto, essa autossuficiência que você exalava é sentida como uma ausência pesada, porque você não precisava dos outros, e isso os fazia querer sua presença ainda mais. Quando você não depende da aprovação alheia, você não age para agradar, mas para viver de acordo com seus próprios princípios. Isso não significa que você ignora as opiniões dos outros, mas sim que você não é refém delas. Pessoas que vivem assim têm uma presença marcante, porque elas inspiram respeito e admiração. Elas não estão tentando impressionar, mas acabam impressionando exatamente por isso. Ao se afastar, essas pessoas deixam uma lacuna, pois sua força interior era algo que os outros secretamente desejavam ter também. Na prática, adotar esse princípio significa se lembrar, todos os dias, de que você é suficiente. Isso não é arrogância, mas uma confiança tranquila de que você está no caminho certo,
independentemente das críticas ou elogios. Significa fazer o seu melhor sem esperar aplausos. E significa aceitar que você não pode agradar a todos, nem deve tentar. Quando você age de acordo com suas próprias convicções, sem depender da validação externa, as pessoas ao seu redor começam a ver você de uma maneira diferente. Elas reconhecem sua integridade e são atraídas por isso. E, quando você se vai, sentem falta dessa sua independência, dessa força silenciosa que mostrava que você estava bem consigo mesmo, sem precisar da aprovação delas. Ser autossuficiente também faz com que as pessoas se sintam mais à vontade ao seu lado, porque você não está competindo por atenção ou aprovação. Elas sabem que sua presença é genuína e que você está ali porque quer, não porque precisa. E isso cria uma conexão mais verdadeira. Quando você se afasta, elas sentem o impacto, porque perderam alguém que era uma rara combinação de força e simplicidade. Alguém que não precisava de nada, mas cuja presença era uma fonte de segurança e equilíbrio. No final das contas, quanto mais você vive de acordo com o princípio estoico de autossuficiência, mais as pessoas se conectam com você de maneira autêntica. E quando você não está mais por perto, essa ausência se torna profundamente sentida. Afinal, alguém que não depende da validação externa é uma presença poderosa, e sua falta é ainda mais impactante porque revela o quanto os outros, inconscientemente, dependiam da sua força. Ser suficiente para si mesmo, sem precisar da validação dos outros, não apenas transforma sua vida, mas faz com que sua presença seja ainda mais valorizada. E, quando você não está lá, o vazio deixado pela sua ausência é impossível de ignorar. 6. Aceite a impermanência, o valor do desapego. No coração do estoicismo está a compreensão de que tudo é temporário. As pessoas, as situações, os momentos, tudo muda e eventualmente chega ao fim. E é exatamente por isso que devemos viver com sabedoria, aceitando essa impermanência ao invés de resistir a ela. A beleza do desapego é que, ao aceitarmos a transitoriedade da vida, nos tornamos mais leves, mais tranquilos e, paradoxalmente, mais impactantes. Quando você vive de forma desapegada, sua presença ganha um novo valor, e quando você se vai, as pessoas sentem intensamente essa ausência. Muitas vezes, tendemos a nos apegar às pessoas e às coisas, como se elas fossem durar para sempre. Mas os estoicos, como Epicteto, nos lembram que isso é uma ilusão. Ele dizia: não espere que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Esse ensinamento reflete o poder de aceitar a impermanência, algo que nos liberta do sofrimento desnecessário e nos ajuda a viver de forma mais plena. Quando você adota esse princípio de desapego, não significa que você se torna indiferente ou distante. Na verdade, significa que você valoriza mais o presente, que você reconhece a importância de cada momento sem a ansiedade de tentar controlá-lo. Você aproveita o tempo que passa com os outros sem a angústia de perder aquilo que não pode ser retido. E as pessoas ao seu redor sentem essa leveza, essa tranquilidade. Elas se sentem confortáveis em sua presença, porque você não carrega o peso da possessividade ou da expectativa. E, ironicamente, essa leveza faz com que sua ausência seja ainda mais sentida, porque você não estava tentando se agarrar a elas. E isso cria uma conexão muito mais autêntica. Aceitar a impermanência também significa estar em paz com as mudanças. Quando você demonstra que pode enfrentar os altos e baixos da vida com equilíbrio e serenidade, as pessoas começam a vê-lo como uma fonte de estabilidade. Elas sabem que, ao seu lado, não há necessidade de pânico ou desespero, porque você está em harmonia com o fato de que tudo muda, e isso é natural. E quando você não está por perto, a falta dessa perspectiva sábia é sentida de maneira profunda. As pessoas percebem que perderam alguém que as ajudava a ver as coisas sob uma luz diferente, alguém que trazia calma mesmo nos momentos mais turbulentos. Mas como praticar esse desapego no cotidiano? É simples, mas exige prática constante. Significa não tentar controlar o incontrolável. Quando algo sai diferente do que você planejou, aceite com serenidade. Quando alguém que você ama precisa seguir um caminho diferente, permita que isso aconteça sem ressentimento. Quando você enfrenta perdas, lembre-se de que elas fazem parte da natureza da vida. Isso não significa que você não sinta dor ou tristeza, mas que você reconhece que essas emoções também são passageiras e fazem parte da jornada. Quando você vive com essa aceitação do fluxo da vida, as pessoas ao seu redor começam a perceber sua força interna. Elas se sentem inspiradas por sua capacidade de viver sem apego, de valorizar o que tem sem medo de perder. E quando você se ausenta, sentem falta dessa leveza, dessa tranquilidade que você irradiava. O impacto do seu desapego é profundo, porque as pessoas veem em você alguém que conseguiu encontrar paz em meio à incerteza.
E essa paz é algo que elas sentem falta quando você não está por perto. Ao aceitar a impermanência e praticar o desapego, você não apenas melhora sua própria vida, mas também se torna uma presença que os outros apreciam profundamente. Sua leveza e serenidade são como um sopro de ar fresco em um mundo tão carregado de expectativas e pressões. E, quando você se vai, as pessoas percebem o quanto sua presença fazia diferença, porque você era aquela pessoa que as ajudava a enxergar que tudo está em constante mudança, e que isso, afinal, está bem. Ser alguém que vive de acordo com o princípio estoico do desapego significa ser uma fonte de serenidade e sabedoria. E, quando você não está mais por perto, a ausência dessa perspectiva tranquila é sentida como um vazio, porque você oferecia algo raro, a aceitação da vida como ela é. Essa é a verdadeira força do desapego, e é por isso que sua ausência será intensamente sentida. 7. O legado das ações. Ser um exemplo vivo. No final das contas, o que realmente nos faz ser lembrados e sentir a falta de alguém é o legado que deixamos. Para o estoicismo, a ênfase não está apenas nas palavras, mas principalmente nas ações. Não basta falar sobre virtude, é necessário vivê-la. Cada decisão que você toma, cada gesto de bondade, cada ato de coragem, tudo isso constrói um legado que reverbera muito além do seu tempo. Quando você age de acordo com seus princípios, cria um impacto que vai muito além da sua presença física. E é esse impacto que faz com que as pessoas sintam sua falta de forma tão profunda quando você não está por perto. Sêneca dizia: a única maneira de superar a morte é deixar um legado de ações virtuosas. Esse pensamento reflete o poder duradouro que nossas ações têm no mundo e nas pessoas ao nosso redor. Não importa o que dizemos, o que prometemos ou o que planejamos, o que realmente faz a diferença é o que fazemos. As ações falam mais alto do que as palavras, e são essas ações que as pessoas lembram quando você não está mais presente. Ser um exemplo vivo não significa ser perfeito, mas sim estar comprometido com a melhoria constante e com a prática da virtude. Quando você age com integridade, coragem, compaixão e sabedoria, as pessoas ao seu redor percebem. Elas podem não dizer isso em voz alta, mas elas observam e são inspiradas por suas ações. E, com o tempo, elas começam a depender dessa presença virtuosa em suas vidas. Quando você não está por perto, a ausência é sentida porque seu exemplo constante servia de guia para aqueles ao seu redor. Agora, como isso se aplica ao dia a dia? Ser um exemplo vivo significa fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Significa agir com bondade, mesmo quando isso não é conveniente. Significa ter coragem de tomar decisões difíceis, mas necessárias. Ao fazer isso, você se torna uma espécie de bússola moral para aqueles que convivem com você. E, quando você não está lá, as pessoas percebem a diferença. Elas sentem falta do seu caráter, da sua firmeza em seguir seus princípios, e de como suas ações faziam o ambiente ao redor ser melhor. Um legado de ações virtuosas é duradouro, porque não se baseia em momentos isolados ou em gestos grandiosos, mas em uma constância de comportamentos que refletem quem você realmente é. E quanto mais consistente você é em viver seus valores, mais forte é o impacto que deixa nas pessoas ao seu redor. Elas passam a olhar para você como modelo, alguém que elas sabem que podem confiar para tomar decisões sábias, agir com empatia e permanecer firme mesmo diante das adversidades. Quando você não está mais por perto, esse exemplo deixa uma marca. As pessoas se veem sem aquele guia silencioso, aquele que sempre dava o exemplo pelo que fazia, e não apenas pelo que dizia. Elas percebem o quanto suas ações impactavam o dia a dia delas, mesmo que não notassem isso na hora. E é nesse momento que a saudade se instala, porque o que você fazia de maneira constante e discreta se torna uma ausência gritante. Por exemplo, pense em alguém que você conhece que sempre age com bondade e generosidade. Talvez essa pessoa não faça grandes alardes sobre o que faz, mas suas ações constantes de gentileza e apoio criam um impacto no ambiente. Quando essa pessoa se ausenta, todos ao redor percebem que algo está faltando. O mesmo acontece com qualquer virtude que você pratique de forma constante, seja a sabedoria em momentos de dificuldade, a coragem em enfrentar desafios ou a justiça em tratar os outros de forma igualitária. Quando você incorpora esses princípios em sua vida, deixa um legado que transcende sua presença física. Viver de acordo com os princípios estoicos significa construir esse legado todos os dias, através de pequenas ações que, juntas, formam uma vida virtuosa. E é esse legado que faz com que, quando você se ausente, as pessoas sintam profundamente a sua falta. Elas perceberão que sua presença fazia uma diferença silenciosa, mas imensa, em suas vidas. Como Sêneca nos ensina, a vida é longa o suficiente, e uma vida bem vivida tem tempo mais que suficiente. E uma vida bem vivida, com ações virtuosas,
deixa um impacto que ecoa por muito tempo após a sua ausência. No fim, ser um exemplo vivo é a forma mais poderosa de garantir que sua presença seja sentida mesmo quando você não está por perto. Quando você age de maneira consistente e virtuosa, você se torna uma força transformadora na vida dos outros. E, quando essa força não está mais presente, o vazio é impossível de ignorar. Agora você sabe que não se trata de grandes gestos, mas de cultivar a presença, a serenidade, a integridade e a empatia no dia a dia. Quando você vive de acordo com esses princípios estoicos, a sua ausência será sentida intensamente. Afinal, como Marcos Aurelius disse, o que fazemos agora ecoa na eternidade. Então, viva de forma que, quando você não estiver mais por perto, as pessoas sintam não apenas a sua falta, mas o impacto duradouro da sua presença. Agora, cabe a você começar essa jornada de transformação. Como você vai aplicar esses princípios estoicos na sua vida?